Agora bora de Cruzeiro, porque o novo reforço foi apresentado ontem e o cara é candidato a artilheiro e gente boa da Toca da Raposa, Gilberto, que passou por muitos clubes, né? E onde jogou, deixou saudades. Gilberto teve uma passagem curta, mas marcante aqui no Vasco da Gama. É um cara com muita entrega, com muita dedicação. Mudam os sotaques, permanecem os elogios. Ele sempre foi o cara que correspondeu com o Vasco. Onde a bola pegasse, era caixa. Falar mal de Gilberto, desconfie desse torcedor. Ele era um cara que a torcida gostava bastante. Gilberto passou por vários cantos do Brasil. E do Oiapoque ao Chuí, ou melhor, de Porto Alegre a Recife, sempre deixou boa impressão. Gilberto nunca foi de se envolver em grande polêmica fora de campo. E dentro de campo sempre deu resposta, tanto no Santa quanto no Sport, resolvendo e fazendo gols. O queridão Gilberto agora é do Cruzeiro. E chegou tentando explicar por que gostam tanto dele Brasil afora. Sou um cara que trabalha muito, que exige muito e eu quero muito vencer, eu quero estar sempre disputando no mais alto nível. No Brasil, Gilberto fez muito gol mesmo, foi com a camisa do Bahia, 83 pelo tricolor. O curioso é que mesmo nos clubes em que ele teve uma passagem rápida, sem números tão expressivos, os torcedores têm boas lembranças. Era um cara muito bem quisto pela torcida, um cara gente boa, tinha musiquinha especial. Pelos gols que fez, pela carisma que ele teve aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama, a passagem dele foi muito boa por aqui. Carismático, gente boa, risonho e fã do novo patrão. Meu coração já tá palpitando. Na entrevista de apresentação ontem, na Toca da Raposa, dava pra ver na cara dele a idolatria pelo Ronaldo. Quando ele queria jogar assim, no ponto de vista de pegar a bola e sair conduzindo na direção dos caras, todo mundo tremia, então eu gostaria de ter isso, né? Se eu pudesse, né, replicar, seria ótimo. Fazer o mesmo que o Ronaldo em campo é de fato uma tarefa ingrata. Mas o novo centroavante celeste também chega com moral. E tem um estilo complementar aos outros atacantes que o Cruzeiro tem. É um jogador de definição, com um nível muito alto e que consegue definir tanto por cima quanto por baixo. Então se o Cruzeiro produzir pelo alto, ele vai estar lá. Se produzir por baixo, ele também é eficiente. O alagoano, que fez sucesso no Rio, em São Paulo e na Bahia, tá prontinho para aumentar sua conta de gols em território mineiro. Agora vestindo azul e sob a batuta do ídolo. Eu sei do peso da camisa, sei da história que o clube tem, a história que cada um dos jogadores que passaram aqui de centroavante escreveu. E eu pretendo escrever a minha história pouco a pouco, dia a dia, trabalhando muito. Já tem mais Cruzeiro porque o Ronaldo tá na toca. E a gente vai falar da escalação do time para o jogo de amanhã. Segura aí. Mas lembrando que de manhã tem Cruzeiro, né? Cruzeiro e Atlético às 10h30 da manhã, também com transmissão aqui da Globo. Bora então para Toca da Raposa. O Frossar, gente, enfrentou uma chuva pesada para acompanhar o dia do Ronaldo no centro de treinamentos do Cruzeiro. Olha só. Ei, Bonucci, muito boa tarde pra você. Pois é, tá chovendo muito aqui na Toca da Raposa, mas a gente tá aqui pra trazer as informações do Cruzeiro. O Ronaldo acompanhou sim o treino de hoje pela manhã, esteve com os jogadores, conversou com eles, veio também pra acompanhar o jogo de amanhã. O Cruzeiro joga contra o Atlético às 10h30, no Independência, né, por todo aquele imbróglio envolvendo o Mineirão e o Cruzeiro. O Ronaldo optou por mandar os jogos do Campeonato Mineiro lá no Horto. Vamos ver o provável time que vai jogar amanhã? Pode ser o mesmo time que venceu o Patrocinense fora de casa. Vamos ver então aquele provável time no campinho. Olha só, tem o Rafael Cabral no gol, uma linha de 3 na zaga com o Ramiro improvisado ali na zaga, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, o meio campo com Igor Formiga de um lado, Bilu do outro, Neto Moura e Ian Lucas, o garoto tendo sequência, na frente Nicão, Wesley e Bruno Rodrigues. Esse é o provável time do Cruzeiro para o jogo de amanhã, segunda rodada do Campeonato Mineiro. Eu sigo tomando chuva por aqui, mas já vou me proteger, viu, Bonucci? Volto com você. Valeu, Frossar. A gente agradece o esforço. Sei que não é fácil tomar toda essa chuva e passar as informações. Então, ó, reforçando para vocês, amanhã, Cruzeiro e Atlético, às 10h30 da manhã, ao vivo na Globo. E o pós-jogo, gente, é aqui no Globo Esporte, viu? Logo depois do MG1, a gente chega trazendo todas as informações desse jogo, que vai ter os olhos do Ronaldo ali da arquibancada. O patrão está na toca, prometeu e cumpriu.
falou que viria assistir o último treino na sexta-feira e que estará também amanhã no jogo contra o Atlético no Independência. E hoje a presença do Ronaldo na Toca da Raposa, a gente sabe que mobiliza as atenções. Se mobiliza da torcida, isso é fato, mas também mobiliza até dos jogadores. E como a Dimara Oliveira falou, até os atletas tiveram aquele primeiro movimento de encontro com o Ronaldo. Quem que nós estamos falando? As contratações. Os jogadores que não estavam aqui na temporada passada, não conheciam o Ronaldo, nunca tinham conversado com ele, hoje tiveram a primeira oportunidade. O Cruzeiro acaba de divulgar nas suas redes algumas fotos, né? Você vê os jogadores com aquela alegria, aquele sorriso, aquele brilho no olho de estar encontrando com o Ronaldo, trocando as primeiras palavras. A gente sabe da importância que o Ronaldo tem no futebol mundial e para alguns mais ainda. A gente mostrou aqui o Gilberto falando que foi recém-contratado, falando que quando encontrasse o Ronaldo, nem sabia o que ia falar direito com ele, mas ia pedir umas dicas, já que é da mesma posição, explicar como é que ele fazia aquelas arrancadas fenomenais, né? Daí o apelido que ele ganhou depois também. Ia querer conversar com o Ronaldo sobre várias coisas e outros também pelo exemplo da superação que o Ronaldo deu. Ele é um exemplo nisso tudo, né? Eu acho. E é uma figura que realmente chama atenção. Contar só uma historinha rápida. Brasil e Colômbia, eu acho, eliminatórias da Copa. Eu estava em São Paulo para fazer esse jogo. E nós, da imprensa, estávamos no hotel num determinado momento. Aí desce o elevador com o Ronaldo dentro do elevador. Quando abriu o elevador, né, a imprensa toda... O Ronaldo me puxou, eu tava próxima, ele me colocou dentro do elevador. Nessa seleção tinha Alex, Luizão, tinha Belete, tinha vários jogadores. E eu tava lá já pela emissora que eu trabalhava pra fazer esse jogo. Aí ele me puxou e falou assim: vão lá em cima, vão lá ver, tá todo mundo, vão lá e tal. E era o Luiz Felipe Scolari, o técnico, porque era a seleção que foi campeã do mundo, né? Aí a gente subiu no elevador, ele me soltou, né? Onde estava lá e trouxe, veio puxando. Olha o que eu achei. E por que eu tô dando esse exemplo? Porque às vezes as pessoas não conhecem o Ronaldo, ou é aquela velha história, as pessoas não se deixam conhecer. Eu falo muito isso do Luiz Felipe Scolari ou do Vanderlei. Às vezes fica parecendo sempre que é uma distância muito grande, é tudo muito rápido, é segurança, não sei o quê. Fica parecendo que a pessoa é esta pessoa. E a pessoa não é essa pessoa. É uma pessoa que convive normalmente com coisas que tem uma simplicidade no seu ser mesmo por ali. E a gente já viu várias cenas que vem do Cruzeiro, né? Dele brincando com os jogadores, como ele brinca com esse grupo dele. Eu acho o Ronaldo extremamente feliz. Acho que ele está vivendo um momento muito feliz nessa condição dele do Cruzeiro. Então eu imagino que essa mesma história que eu vivi, né? E outras vezes que eu tive chance de encontrar com ele em outros momentos, eu acho que é a felicidade que esses jogadores têm de estar muito próximo de um cara que é tão mito pra tanta gente, né? E às vezes você até assusta, fala assim, mas né, fica todo mundo assim com ele, mas é um cara que realmente quando você vê, ele tem isso, né? É um dos maiores jogadores do mundo. Né? E é um mito, mas é humano, é verdade, é uma pessoa humano, como nós. Né? E a gente vê nos materiais que o Cruzeiro divulga, nas oportunidades que a gente tem, que ele se sente tão à vontade ali no grupo, parece como se fosse mais um jogador na rodinha ali com os atletas, fazendo brincadeira, piadinha. Não sei como é na Espanha, com o time dele lá, não vi ainda cenas, mas assim, aqui eu sinto que ele tá muito próximo. Até porque literalmente tá em casa, né? A Toca é um ambiente onde ele conhece, né? Sim. E tem já uma história com o Cruzeiro quando foi revelado, enfim, e por aqui ele vai recebendo também os jogadores em casa. Fred falou aí sobre os reforços, o Gilberto, né, já deu entrevista coletiva, entrevista de apresentação, e ele começa destacando como que ele está, então, fisicamente, já pode estrear ou não aí pelo... Tava treinando sim lá, mas eu preciso de um tempo, até porque a diferença de exigência do Brasil para os Emirados é muito grande, então eu devo ficar um poucos dias aí, mas se o treinador, nosso treinador quiser e conversar comigo nesse sentido, estaria à disposição, não tenho problema nenhum não em ajudar o clube. E nessa negociação, né, que trouxe o Gilberto pro Cruzeiro, ele fez meio mistério e não quis contar quem foi que ligou pro primeiro contato.
Essa é uma história até um pouco mais longa. Eu não queria entrar em detalhes porque eu não sei se a pessoa me deixaria falar como se deu. Então eu recebi uma mensagem assim de amigos e falei para ele, né? Ele falou: pô, seria uma honra trabalhar com você de novo. E eu também falei o mesmo para ele, porque eu gosto muito dele, é um irmão, um amigo. E aí as coisas foram acontecendo e aí tem o Ronaldo, tem ele, tem outras pessoas, e o treinador, que é, para mim, um dos melhores do Brasil hoje, com a filosofia bem implementada já. Então isso tudo me fisgou, né? Me fez querer estar aqui e competir no mais alto nível. O Gilberto não quis falar, daqui a pouco o Fred vai falar, então, quem vai contar. Essa ligação dele, talvez, do Cruzeiro, até sobre ídolos do Cruzeiro, que também são próximos, ou é próximo ao Gilberto, e ele também destacou suas características em campo e falou sobre uma semelhança, numa certa humildade, ele falou, bem diferente e tal, mas falou um pouco da semelhança com o dono, o patrão do Cruzeiro, de 90% da SAF, o Ronaldo Fenômeno. Cara, acho que o que eu mais me assemelhava há um tempo atrás com o Ronaldo era a explosão que eu tinha, mas não chega nada perto do que era ele dentro de campo. Eu vi muitas vezes ele jogar e as decisões dele para mim eram excepcionais. Ele sempre foi um cara que tomou decisões e a frieza dentro do box, né, das linhas para definição, para mim era a coisa que eu mais olhava, e assim a explosão, as movimentações, as infiltrações, o movimento que ele fazia às vezes para sair da marcação. Então, quando ele queria jogar assim, num ponto de vista de pegar a bola e sair conduzindo na direção dos caras, todo mundo tremia. Então, eu gostaria de ter isso, né? Eu não tenho no meu futebol, mas foi anos felizes de ver ele jogar, e a influência dele é enorme, né? Eu queria ter mais das características deles, infelizmente não tenho. E se eu pudesse, né, replicar, seria ótimo. Com certeza, seria ótimo. Seria, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Com relação a quem foi esse primeiro contato, ele não quis citar, mas é o Lênin Franco, diretor do Cruzeiro, da SAF Cruzeiro, com quem ele trabalhou no Bahia há 4 anos. Eles têm uma relação até pessoal mesmo, são amigos. O Lênin Franco foi importante nesse primeiro contato para fazer com que o Gilberto, como ele disse... Ele era diretor do Bahia? Era diretor do Bahia também. Era, como o Gilberto disse, que ele ser fisgado pelo Cruzeiro. Falou, já tem o Ronaldo, tem o Lênin e outras pessoas. Ele não quis citar também. Mas quem são esses outros? Principalmente Marcelo Ramos. Ninguém menos que o 6º maior artilheiro da história do Cruzeiro. Marcelo Ramos tem uma presença na história do Gilberto importante. Por quê? Quando o Gilberto estava começando na base, ele jogava no Santa Cruz. Foi o primeiro time profissional do Gilberto. E quem estava no profissional do Santa Cruz? Marcelo Ramos. E foi um cara que, por ser da mesma posição, e a gente conhece o Marcelo Ramos, sabe da humildade que ele é, ele acolheu o garoto Gilberto na época, deu as primeiras dicas, teve a paciência de mostrar como é que era na área e tal. Então o Gilberto é muito grato ao Marcelo Ramos e ficou muito, mas muito emocionado quando viu um vídeo que o departamento do Cruzeiro pediu pro Marcelo Ramos gravar, relembrando essa situação. O Gilberto só faltou ir às lágrimas, teve que segurar. Ele foi às lágrimas, assim, a gente viu os olhos dele, exato, né, lacrimejando. Ficou realmente muito emocionado com isso. Que mostra, né, Léo, a importância disso. Às vezes é um pequeno gesto para você, lá atrás, no início da carreira, o que representou uma colhida, né? Um cara que já era experiência. O mundo dá volta, né? Exatamente. Ele volta não, ele capota. E no caso do Marcelo Ramos,
muito humilde. É um dos caras mais espetaculares que eu já tive chance de conhecer na minha carreira. Eu entendo a emoção que ele sentiu, porque o Marcelo ele é aberto às pessoas, né? Além da simplicidade normal que ele carrega com ele, né? Porque a vida dele não é fácil, não continua fácil e tudo mais. Ele tem uma paixão pelo futebol no contexto, né? E pelo Cruzeiro, então, a gente não precisa nem dizer, né? É de uma emoção. Conviver com o Marcelo Ramos e ter a chance. O Marcelo, eu desconheço um jogador do Cruzeiro dos últimos tempos aí, o pessoal que não seja amigo do Marcelo Ramos. É muito difícil. Ele é espetacular. E o futebol tem história, né? E você pega as coincidências, né? O próprio Marcelo Ramos veio para o Cruzeiro, veio do Bahia, né? Ainda também, jovem, lá na década de 90. E foi goleador no Bahia, onde Gilberto já foi. E goleador no Cruzeiro, né? Você pega todas as estatísticas do Cruzeiro, dificilmente o Marcelo não aparece num jogo. É o sexto maior da história. Mais de 160 gols pelo Cruzeiro, né? Em mais de 300 jogos que ele realizou com a camisa do Cruzeiro, campeão de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, enfim, um dos mais vitoriosos com a camisa do Cruzeiro. E o Marcelo Ramos, quando ele veio pro Cruzeiro lá na década de 90, em 95, aí no ano seguinte ele acabou indo pro time que o Ronaldo foi. Ele veio para substituir o Ronaldo, né? De certa forma, quando ainda o Ronaldo saiu jovem daqui pra Holanda, e ele veio pro Cruzeiro, daqui também foi pra Holanda. Só que aí ele voltou em 97 e participou das fases decisivas da Libertadores e conquistou o título, ajudou bastante, né? Em 97... 2003 também vale lembrar, ele fazia parte do grupo do Cruzeiro. Ele foi embora mas ele foi campeão com aquele grupo que ele fez parte. Jogou inclusive o Brasileiro, partidas do Brasileiro em 2003. Isso. E eu lembro essa passagem segunda em 97, eu estava lá na apresentação. O Cruzeiro começou aquela Libertadores muito questionada, uma campanha muito ruim, mas desde aquele momento o Marcelo Ramos já tinha uma história no clube, essa primeira passagem, mas dali em diante foi só crescendo em importância e em conquistas, né? O que ele realmente conquistou com a camisa do Cruzeiro não é brincadeira. E o Gilberto fez questão de valorizar isso, de enaltecer a figura do Marcelo Ramos e do Ronaldo. Duas das principais referências que o Cruzeiro tem na sua história de atacantes. O Ronaldo, claro que foi uma história mais curta, porque foi logo vendido para o exterior. Foi muito rápido. Né? Mas tem toda a representatividade que ele deu ao Cruzeiro também, ao defender e surgir para o mundo da bola aqui. E já o Marcelo Ramos, uma história de maior duração e também com muitos gols, que seja pelo menos um pouquinho, como o Gilberto falou, né? Que se eu tiver um pouquinho das características deles, já vou me dar por muito satisfeito e ter tudo para fazer uma grande temporada. Hoje pela manhã, o técnico Paulo Pesolano encerrou as atividades preparando o time para o jogo contra o Atlético amanhã às 10h30 da manhã, lembrem do horário, no Independência. Claro, como sempre, não revelou a escalação, vamos ter que aguardar para saber o que ele vai preparar dessa vez, se vai ter alguma novidade em relação à estreia. Vai manter o garoto Ian Lucas no time? Ou entra o Alisson, que é uma das possibilidades? O William, recuperado 100% da lesão, já melhor fisicamente, vai para o jogo ou não? Vamos aguardar para ver. O fato é que o Independência deve estar praticamente lotado. Quase todos os ingressos já colocados à venda. Na plataforma lá de ingresso a gente tenta fazer alguns poucos bilhetes, mas aqueles setores mais caros, ou então aquelas pessoas que ainda não fizeram a compra, mas ainda não efetuaram, não confirmaram o pagamento. Fora isso, tudo vendido, casa cheia no Horto amanhã para ver Cruzeiro enfrentando o Atlético. Destaque final do Cruzeiro, Fred Teixeira. O Cruzeiro está realmente acertando os últimos detalhes com a América para a utilização da Independência, como nosso colega Edivaldo Miranda citou. E no detalhe diferente nesse novo acordo, o Cruzeiro terá também participação nas vendas dos bares e todas as explorações comerciais do estádio. Algo diferente do que, por exemplo, existe no contrato com a Minas Arena. Um dos motivos para o Cruzeiro ter rompido com a concessionária e afirmado que não joga no Mineirão nessa temporada 2023. Por enquanto, o Independência é mesmo a casa da Raposa para essa temporada.
Só se houver uma mudança radical no cenário em relação à Minas Arena é que o Cruzeiro voltará a jogar no Gigante da Pampulha. Isso chama parceria. É.